Se você gosta de histórias reais, misteriosas e cheias de tensão militar, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nada. Era uma noite fria e silenciosa, na base militar do sul do país, quando o radar detectou um movimento incomum. Um grupo de aeronaves aproximava-se rapidamente, cruzando a fronteira, sem autorização. Imediatamente, o sistema entrou em alerta máximo, e as torres de controle começaram a coordenar a defesa. Os soldados preparavam as armas, e os comandantes avaliavam as possibilidades. Invasão ou exercício desconhecido. Os pilotos nos caças se posicionaram, prontos para qualquer ordem, com as mãos firmes nos controles. Mas algo estranho aconteceu. Quando uma transmissão codificada surgiu entre os sinais captados, um código antigo, quase esquecido, mas que ainda era reconhecido por poucos. Essa mensagem não era apenas um pedido de passagem. Era um chamado secreto para quem sabia escutar. No centro de comando, o coronel Silva franziu a testa, reconhecendo imediatamente o padrão do código. Ele sabia que aquela era a chave para uma operação que havia sido enterrada há anos. Enquanto isso, na cabine de um dos aviões que invadiam o espaço aéreo, uma mulher mantinha a calma absoluta. Seu nome era Clara Vasconcelos, uma piloto veterana com passagens por missões confidenciais e perigosas. Ela havia recebido a ordem de interceptar e entregar uma mensagem vital à base, sem ser detectada. Por isso, usava o chamado codificado para evitar confrontos e garantir a passagem segura. A equipe em terra, porém, não estava preparada para identificar o sinal imediato. A tensão aumentava, e o risco de um conflito direto tornava-se iminente. Cada segundo que passava, o silêncio era cortado por vozes nervosas e comandos ríspidos. Na sala de situação, os oficiais tentavam decifrar o que significava aquele sinal antigo. O relógio corria contra o tempo, e a base inteira estava em alerta máximo. Era uma corrida para evitar um desastre que poderia começar por um simples erro de comunicação. O coronel Silva decidiu entrar em contato direto com o piloto para tentar entender o objetivo daquela missão. Com as mãos firmes, ele falou no rádio e usou o protocolo especial para enviar uma resposta codificada. Clara ouviu e reconheceu o padrão imediatamente, sentindo um misto de alívio e urgência. Ela confirmou a identidade e explicou o que carregava. Informações que poderiam mudar o rumo da guerra. Um grupo secreto estava tentando sabotar o acordo de paz, prestes a ser firmado. E essa mensagem deveria ser entregue antes que fosse tarde demais. Na base, as ordens foram rapidamente ajustadas para proteger a entrega, evitando confrontos desnecessários. Pilotos foram instruídos a escoltar, não a atacar, mantendo uma distância segura. O clima de tensão deu lugar a uma cooperação silenciosa, incomum para situações tão delicadas. E a operação passou a ser chamada, internamente, de Código Fantasma. Enquanto Clara voava com precisão, ela sabia que cada minuto contava. Sabia que seus inimigos estavam rastreando suas comunicações e que o risco de interceptação era grande. Mas também confiava na habilidade dos pilotos que agora a acompanhavam, compartilhando o segredo do código. Na sala de comando, a equipe monitorava com atenção redobrada, acompanhando cada movimento. O capitão Ribeiro, encarregado da comunicação, manteve a calma, apesar da pressão crescente. A tensão era palpável. E todos sabiam que qualquer erro poderia significar uma guerra aberta. O tempo passava rápido demais, e a linha entre paz e conflito estava perigosamente tênue. O rádio captava fragmentos de conversas suspeitas, aumentando a inquietação na base. Mas Clara não podia se deixar abalar. Sua missão era clara e decisiva, e ela estava determinada a cumpri-la, custe o que custasse. No horizonte, as luzes da base começaram a se intensificar com a aproximação da aeronave. O silêncio. Torre era quebrado apenas pelo som dos comandos transmitidos e pelo bater acelerado dos corações. De repente, um dos pilotos se aproximou em formação para escoltar Clara, sinalizando confiança. Foi um gesto simples, mas que representava toda a delicadeza daquela operação arriscada. O coronel Silva observava cada movimento com olhos atentos, pronto para agir caso algo saísse do previsto. Enquanto isso, Clara ativava os sistemas de comunicação seguros para preparar a entrega. A mensagem no pendrive a bordo era mais do que dados. Era a esperança de evitar uma tragédia. E o destino de muitos dependia daquela chegada silenciosa e segura. Se essa história já te prendeu, não esqueça de se inscrever e ativar o sino para continuar acompanhando cada detalhe dessa missão secreta. Os segundos finais para a aterrissagem pareciam eternos. As luzes da pista se acendiam, guiando Clara até o pouso perfeito. Os oficiais preparados para receber a mensagem mantinham a postura, mas a ansiedade era visível. Cada passo era crucial.
e o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. A caixa contendo os arquivos secretos estava pronta para ser entregue, mas a sensação era de que algo maior ainda estava por vir, além do que os olhos podiam ver. E essa sensação se espalhava como uma sombra entre os corredores da base. Após o pouso, Clara saiu rapidamente da cabine, cumprimentando com respeito os oficiais. Ela entregou o pacote contendo as informações vitais ao Coronel Silva, que abriu e começou a analisar. O conteúdo revelava uma conspiração interna, com membros da própria estrutura querendo impedir a paz. Documentos, gravações e dados financeiros apontavam para uma rede complexa de corrupção. O impacto foi imediato. Rostos se fecharam e vozes se calaram. Agora, não restava dúvida menos aquela missão havia salvado mais do que vidas. Havia evitado um conflito armado devastador. Mas o preço disso ainda estava por vir. Nos dias seguintes, o ambiente dentro da base ficou tenso e dividido. Alguns militares queriam agir rápido e denunciar tudo publicamente. Outros, mais cautelosos, temiam represálias e preferiam silêncio. O Coronel Silva sabia que o segredo deveria ser mantido por enquanto, mas não podia ignorar os riscos que a revelação traria. Forças poderosas já haviam sido tocadas pela mensagem entregue, e agora estavam buscando meios de apagar as provas. E os mensageiros, Clara, embora cansada, estava pronta para o que viesse a seguir. Ela sabia que não estava sozinha, mas a solidão de carregar uma missão tão pesada a fazia olhar para o futuro com cautela. As alianças internas eram frágeis, e a confiança, escassa. Por isso, a única certeza era a necessidade de manter a operação viva, mesmo que na sombra. O Santo Código Fantasma havia se tornado a esperança e a prisão para aqueles que lutavam. E assim, o jogo de sombras começava, entre lealdades e traições. Mas uma coisa era clara: o país nunca mais seria o mesmo depois daquela noite. E a história que parecia uma invasão, na verdade, era um chamado codificado para salvar uma nação. Agora, o próximo passo dependia dos que ousassem ouvir. As noites na base ficaram marcadas por reuniões sigilosas e olhares desconfiados. Clara não conseguia relaxar, pois sabia que inimigos podiam estar em qualquer lugar. Os documentos entregues mostravam conexões com grupos políticos poderosos e agentes infiltrados. O Coronel Silva decidiu formar um grupo restrito para investigar a fundo as denúncias. Eles operavam nas sombras, usando o código fantasma como senha para comunicação segura. A tensão aumentava a cada descoberta, e o medo de uma possível retaliação crescia. No entanto, a determinação do grupo era inabalável, impulsionada pelo desejo de proteger o país. Sabiam que, se fracassassem, as consequências seriam irreparáveis. Enquanto isso, Clara seguia suas missões aéreas com normalidade aparente. Porém, a pressão nos bastidores a consumia em silêncio. Ela sabia que sua identidade podia ser exposta a qualquer momento. O medo de ser caçada por dentro da própria instituição era constante. Para manter o equilíbrio, dedicava-se à rotina e aos treinamentos, mas seu olhar distante entregava o peso da responsabilidade. Ainda assim, ela não desistia. A missão valia mais do que sua segurança pessoal. No quartel-general, um aliado inesperado se aproximou do Coronel Silva. Era o Major Ferreira, um oficial de alta patente, conhecido por sua lealdade e discrição. Ele trouxe informações cruciais sobre um esquema de desvio de fundos militares. A corrupção ameaçava não apenas a paz, mas a própria integridade das Forças Armadas. Juntos, começaram a mapear as ligações entre os envolvidos, mas sabiam que cada passo era vigiado. Por isso, atuavam com cautela extrema. Uma falha poderia custar vidas. Clara recebeu um novo chamado urgente para interceptar uma entrega suspeita. Era um voo clandestino que transportava documentos que poderiam comprometer aliados. Ela sabia que esse era o momento decisivo para impedir que o plano avançasse. Com a ajuda dos colegas que conheciam o código fantasma, traçou uma rota discreta. O voo foi uma dança tensa entre o silêncio e o risco de ser descoberta. Cada minuto no ar era uma batalha invisível. Mas ela tinha a habilidade e o treinamento para isso. E a missão precisava ser cumprida a qualquer custo. Durante a interceptação, Clara capturou a carga e conseguiu evitar uma possível emboscada. Mas ao aterrissar, percebeu que a base já estava sob vigilância de agentes. Ela avisou imediatamente o Coronel Silva, que acionou um protocolo de segurança. O jogo de espionagem dentro das próprias forças se intensificava. Ninguém podia ser totalmente confiável. As alianças se mostravam frágeis, e a paranoia crescia. Clara teve que agir rápido para proteger as informações e a si mesma. A linha entre amigo e inimigo tornava-se cada vez mais tênue. Enquanto isso,
No outro lado da cidade, um grupo obscuro planejava silenciosamente contra os responsáveis pela operação. Eles estavam decididos a recuperar o controle e apagar qualquer vestígio do código fantasma. Usavam recursos de alta tecnologia para monitorar comunicações e rastrear movimentações, mas ainda não sabiam que Clara e sua equipe haviam criado contramedidas eficazes. O confronto iminente ganhava contornos de Guerra Fria dentro das forças militares. E o país, mesmo sem saber, estava prestes a viver momentos decisivos. A paz parecia mais distante do que nunca, mas a esperança ainda permanecia. Em uma madrugada chuvosa, Clara recebeu um alerta de possível ataque à base. Ela imediatamente se preparou para defender não só o local, mas o futuro da missão. Os pilotos estavam em prontidão máxima, e os sistemas de defesa ativos. O clima era de tensão extrema, e o silêncio antes da tempestade pairava pesado. No momento certo, forças inimigas tentaram invadir discretamente, mas foram surpreendidas por uma resistência feroz e coordenada. A batalha foi rápida, mas deixou claro que a guerra interna havia começado, e ninguém sairia ileso dessa luta. Após o confronto, o Coronel Silva reuniu a equipe para avaliar os danos e reforçar a segurança. Ele destacou a importância da união e da vigilância constante. Clara sentia o peso da responsabilidade mais do que nunca, mas também sabia que não poderia recuar. Cada um naquele grupo carregava o fardo da verdade e da esperança. Era uma batalha invisível, mas fundamental para o futuro do país. Eles eram os guardiões do segredo que poderia salvar ou destruir tudo, e o tempo estava contra eles. Um novo contato foi feito com um informante dentro do governo. Ele prometia revelar nomes e documentos que poderiam derrubar os conspiradores, mas exigia garantias de proteção máxima. O Coronel Silva sabia que essa poderia ser a chave para a vitória, ou uma armadilha fatal. Clara ficou encarregada de receber e proteger o informante. A tensão aumentou ainda mais, e o grupo se preparou para o inesperado. Eles sabiam que qualquer erro poderia significar o fim da operação, mas a coragem falava mais alto que o medo. Na véspera do encontro, Clara revisou cada detalhe da missão. Pensava na família, no país e no que estava em jogo. Era mais do que uma operação militar. Era uma luta pela verdade e pela justiça. Enquanto olhava para o céu estrelado, sentiu a força da história que carregava. Sabia que sua vida jamais seria a mesma depois daquela noite, e estava pronta para enfrentar o que viesse. A próxima fase começaria ao amanhecer, e o futuro do país dependeria de cada passo dado a partir dali. O amanhecer chegou com uma tensão quase palpável na base militar. Clara se preparava para o encontro com o informante, consciente de que tudo poderia mudar naquele dia. A equipe de Silva estava em alerta máximo, pronta para agir em qualquer situação. As comunicações estavam monitoradas e as defesas reforçadas. O informante chegou escondido em um veículo discreto sob escolta rigorosa. Ele entregou documentos que comprovavam a ligação direta entre oficiais corruptos e grupos externos. Era o fim da rede que tentava desestabilizar a paz. Mas a pergunta que pairava era: quem conseguiria sobreviver ao desfecho? Nos dias seguintes, as investigações avançaram rapidamente, graças aos dados entregues. Prisão de oficiais, revogações e mudanças radicais começaram a abalar a estrutura militar. O país inteiro acompanhava com atenção as notícias. Mesmo sem saber da origem do chamado codificado, Clara continuava na linha de frente, ainda que longe dos holofotes. Ela sabia que sua missão não era para reconhecimento público, mas para garantir a estabilidade real. Enquanto isso, antigas amizades dentro da tropa se desfaziam, mostrando quem estava do lado certo. O Coronel Silva liderava com firmeza, guiando a equipe pelos momentos mais críticos, e o código fantasma tornou-se símbolo de resistência e honra. Mas nem todos aceitavam a nova realidade com facilidade. Os conspiradores restantes tramavam contra-ataques e tentavam recuperar poder. A tensão interna nunca foi tão grande, e Clara sentia o peso de cada ameaça silenciosa. Ela passou a viver em constante vigilância, sabendo que o próximo passo poderia ser fatal. Apesar disso, encontrou força no apoio da equipe e na certeza da justiça. Foram meses de jogo duplo, espionagem e estratégias cuidadosas. A vitória era possível, mas exigia sacrifícios imensos, e a linha entre herói e alvo se tornava cada vez mais tênue. Uma noite, Clara recebeu uma ligação anônima, avisando sobre uma tentativa de ataque direto. Ela reuniu rapidamente os aliados para se preparar para o confronto iminente. O local escolhido para o embate era uma base estratégica próxima à fronteira. O clima era de alerta vermelho, e os nervos à flor da pele. O inimigo, determinado, avançava com força total, mas Clara e sua equipe estavam prontos para resistir. A batalha que se seguiu foi intensa,
marcada por manobras ousadas e decisões rápidas. O futuro da missão dependia do sucesso daquele confronto. Com habilidade e coragem, Clara liderou a defesa e conseguiu repelir o ataque. Foram perdas dolorosas, mas a integridade da operação foi mantida. O inimigo sofreu um golpe decisivo, enfraquecendo a rede conspiratória, mas as consequências emocionais ficaram para todos os envolvidos. Clara refletiu sobre o preço da verdade e da lealdade. Sabia que o país precisava daquele momento para sair e que cada sacrifício valia a pena para garantir a paz. O sol começava a nascer, iluminando uma nova era para as Forças Armadas. Após o confronto, o governo anunciou oficialmente a descoberta da conspiração. Medidas foram tomadas para reformar e fortalecer as instituições militares. A população recebeu com esperança as notícias de mudanças profundas. Clara, embora pouco reconhecida publicamente sem chaussée realizada com o dever cumprido, ela sabia que o silêncio era parte da missão, e que o verdadeiro herói era quem agia sem buscar holofotes. O coronel Silva foi promovido, e agradeceu pessoalmente à equipe. O código fantasma permanecia um segredo, mas seu impacto era visível. Nos meses seguintes, Clara voltou às suas funções regulares, mas nunca esqueceu a missão. Ela vigilante, sabendo que o mal nunca desaparece completamente, mas também sentia orgulho de ter feito a diferença. Novos cadetes eram treinados com as lições aprendidas naquela operação, e o respeito pela ética militar se renovava em cada geração. O legado do chamado codificado tornava-se inspiração para todos. Mesmo em silêncio, Clara sabia que ajudara a salvar uma nação, e que sua história merecia ser contada, ainda que apenas entre os que lutam nas sombras. Um dia, em uma cerimônia discreta, Clara recebeu uma medalha de honra ao mérito. Foi um reconhecimento pelo trabalho e coragem durante a operação secreta. O momento foi simples, mas carregado de significado. Seus companheiros de missão estavam presentes, orgulhosos e emocionados. A medalha simbolizava não só o sucesso, mas a união e a confiança. Ela segurou o prêmio com humildade, sabendo que havia muito mais a fazer, e que o caminho da justiça era continue. A história do chamado codificado seguia viva, dentro do coração dos que serviam. Enquanto Clara caminhava pela base, sentiu o peso da missão cumprida, mas também da responsabilidade futura. O país estava seguro por enquanto, mas o alerta permanecia ativo. Ela sabia que sempre haveria ameaças escondidas e batalhas silenciosas. Por isso, continuaria pronta, vigilante e fiel ao seu dever. O chamado codificado nunca seria esquecido, e sua voz, ainda que muda para muitos, ecoaria entre aqueles que sabem ouvir. A guerra pela verdade era constante, mas a coragem era maior, e Clara estava preparada para voar alto. Sempre. Na última noite antes de assumir uma nova missão, Clara olhou para o céu estrelado. Sentiu uma mistura de paz e determinação profunda. Sabia que sua história, marcada pelo silêncio e pela coragem, era só uma entre muitas, mas também sabia que cada ato de bravura faz a diferença. Ela suspirou, pronta para o próximo desafio. E enquanto as estrelas brilhavam, uma mensagem silenciosa parecia flutuar no ar. Quem ouve o chamado jamais fica perdido. E assim, a história do chamado codificado se encerrava. Porém,